Muito obrigada. Estão vendo bem a tela? Sim, dá pra ver Sim. certinho. Então tá bom. Gente, queria me apresentar primeiro. Meu nome é Núria, eu sou amiga do Geraldo, isso é muito importante. E eu sou uma otimista sobre o desenvolvimento ético da tecnologia. Acho que essa é uma questão, assim, para mim é a questão central, é para isso que eu trabalho todo dia. E eu estava falando com vocês agora, bem no começo, né? A tecnologia ela serve para ajudar a gente a resolver algum problema, né? A gente precisa ter primeiro esse olhar criativo de saber como é que eu posso resolver o meu problema com a tecnologia, com alguma ferramenta tecnológica, e ao mesmo tempo, como é que eu posso desenvolver esse modelo de negócios, ou como eu posso resolver essa aplicação de tecnologia de um jeito ético, de um jeito que beneficie a sociedade. Vocês que me pediram, não é, essa conversa sobre blockchain, conhecem o paper do Satoshi Nakamoto, que a gente não sabe se é uma pessoa de verdade, se esse é o nome dele mesmo ou não, mas assim, não importa, né? Ele escreveu esse paper e ele tinha um problema concreto para resolver. Deixa eu tirar da tela para vocês. Ele tinha um problema concreto para resolver. Eu coloquei aqui para vocês o artigo completo para vocês acompanharem. O problema concreto dele era que todo o e-commerce, né, as transações comerciais na internet, elas são burocráticas e elas dependem da nossa confiança em instituições bancárias. Então, bom, como é que eu tenho uma transação comercial normal? Olha, eu tenho um banco, né? Então, quando eu emito um cheque, quando eu passo um cartão, eu tenho aqui necessariamente um banco, um terceiro intermediário, que ele no qual eu confio para dizer para mim, olha só, ai, apresentando minha tela, cadê? No qual eu confio para dizer para mim que a outra pessoa tem mesmo o dinheiro e está me mandando essa quantia. Então, essa questão pro Satoshi Nakamoto era a questão principal. Como é que eu posso tornar isso menos burocrático no meio online? Como é que eu posso retirar esse terceiro intermediário e trabalhar com uma operação, uma transação financeira com envio direto, ou seja, peer-to-peer, não é? Esse era o problema dele. E aí, ele tem uma segunda questão. Se eu tiro esse terceiro intermediário, ou seja, se eu tiro esse cara aqui do banco, não é? Dessa minha equação, como é que eu posso garantir a integridade do sistema? Porque o banco, ele é um terceiro intermediário que está apto a validar se eu tenho mesmo esse dinheiro para mandar e garante ali a integridade da transação. Então, o banco garante que eu tenho aqui 10 mil, né, no nosso exemplo, garante que eu tenho 10 mil para mandar e efetivamente envia esses 10 mil para mim, a outra parte. Esse é o problema dele e que ele resolve com uma técnica. Ele chama ali, né, nessa transação financeira, ele vai resolver com o Bitcoin. Por isso que muita gente confunde blockchain com o Bitcoin. O Bitcoin é a moeda, não é? É a moeda que faz esse pagamento eletrônico. Mas mais do que o Bitcoin, o que o Nakamoto traz nesse artigo é a criação, o estabelecimento de uma nova tecnologia, de um novo protocolo que a gente pode usar para manter a integridade no sistema, fazendo um envio direto de uma transação direta peer-to-peer, ou seja, ponta a ponta. E aí, como é que ele consegue garantir essa integridade? Vamos lá. Como é que a gente pode pensar num outro modelo?
como é que eu posso tirar esse terceiro intermediário que me dá confiança, não é? Eu confio no banco. E o nosso mundo, a nossa sociedade é um mundo cheio de terceiros intermediários, não é? Eu tenho aqui, por exemplo, um cartório, que é um terceiro intermediário. Eu posso ter também, eu posso ter a universidade. Vocês não foram fazer um curso livre aí, qualquer de direito, não. Vocês querem o chancela da PUCamp, falar, não, eu sou aqui aluno da PUC, então eu tenho essa garantia de que eu sou maravilhoso. Você precisa disso para ser maravilhoso? Não, né? A gente não precisa. Mas é esse terceiro intermediário que faz a chancela. Os cartórios são assim, os tribunais são assim. Quantas instituições, vamos pensar em quantas instituições a gente tem, os bancos, né? Esse caso do Nakamoto. Quantas instituições a gente tem hoje que fazem simplesmente esse papel de pegar aqui, é isso mesmo, e chancelar e passar para um terceiro. Isso garante a integridade do sistema. E aí ele pensou, bom, será que essa confiança precisa estar necessariamente em um indivíduo? Ou será que essa confiança pode estar distribuída no coletivo? E é essa a grande sacada dele. A sacada de que a confiança não precisa estar depositada em uma pessoa apenas. Ela pode estar depositada no coletivo, no sistema. Ela pode estar distribuída. E é por isso que eu penso, né? É por isso que, na minha opinião, o blockchain tem tanta repercussão. Às vezes é difícil a gente pensar numa aplicação prática, eu vou mostrar algumas, a gente já tem muitas aplicações em blockchain, mas é uma mudança de paradigma tão grande que talvez a grande importância dele hoje, além das aplicações que a gente já tem, seja abrir mesmo um novo caminho, uma nova forma de pensar nessas soluções. Como é que eu garanto essa integridade? Como é que eu sei, não é, que essa transação ocorreu mesmo? E aí, integridade, meus queridos, que eu coloco aqui para vocês, a integridade do sistema, a gente já tem esse tipo de requisito, por exemplo, para documentação eletrônica e para assinatura eletrônica. Então, se a gente vai pegar ali a MP que cria, né, o ICP Brasil, vai falar, olha, pode usar aqui a assinatura com o ICP Brasil, mas se não for ICP Brasil, precisa comprovar a autenticidade, a integridade do sistema. Isso é algo, assim, intrínseco ao digital. O que quer dizer integridade do sistema? Integridade do sistema quer dizer que você não pode alterar, fraudar, que você não vai conseguir mudar nenhum dos elos dessa cadeia. Ou seja, significa de que tudo que for feito, não é cada passo que for feita nessa transação, aqui no caso do blockchain, na transação, no documento eletrônico, vai ser na alteração do documento ou na assinatura, você precisa ter a rastreabilidade da cadeia. Você não pode entrar no meio dessa cadeia e mudar. Não vou poder mudar um documento, alterar, mudar o texto, não vou poder mudar a assinatura. Aqui no Bitcoin não vou poder mudar a transação que faz parte ali que eu estou registrando nesse protocolo que chama blockchain. Faz sentido para vocês até aqui? Sim, professora. Então tá bom. E aí, como é que eu posso garantir essa autenticidade? O Nakamoto pensou em utilizar um hash. Um hash, e aí eu trouxe aqui para vocês, são telas de uma demonstração de blockchain. Eu coloquei o endereço aqui embaixo, vocês podem brincar com isso, depois fazendo testes, enfim, para ver como funciona ali na prática um blockchain. Eu trouxe tela a tela para vocês dessa demonstração, e é isso que eu quero mostrar principalmente para vocês hoje, para que vocês tenham essa sequência em mente. Vocês imaginam que qualquer dado que eu coloque aqui nesse sistema,
ele vai gerar um hash. Um hash, ele funciona como uma impressão digital. Então, qualquer alteração que eu faça, o hash vai mudar. Deixa eu dividir com vocês a tela da demonstração, uma guia do Chrome. Essa aqui. Esse aqui é o demonstrativo. Vocês estão vendo aqui? Por exemplo, se eu escrever alguma coisa, vocês estão vendo que o hash mudou? Eu escrevo para o campo e assim a hash é uma. Se eu tiro um tracinho, a hash é outra. Se eu coloco com minúscula, o campo é outra. Cada micro alteração que eu faço gera uma hash diferente. A hash, ela é como se fosse a digital do arquivo. Então, qualquer micro alteração que eu faça, a hash gerada vai ser diferente. Por isso, é que ela é um sistema tão bom, não é? Para que você garanta, preserve um dado. Isso é, assim, a parte central dessa estrutura de blockchain. E aí, meus queridos, olha só que coisa bacana. Ele utilizou isso para preservar essa transação. Então, ele pensa, como é que eu vou preservar a integridade dessa transação? Ora, eu vou garantir essa integridade utilizando o hash. Porque se alguém quiser mudar algum mínimo detalhe, pode ser 1 centavo na minha transação comercial, pode ser uma letra do meu nome, pode ser qualquer micro alteração, eu vou ter uma hash nova. E aí, essa hash nova vai indicar que ali houve uma alteração. E aí ele pensou o seguinte, então, ao invés de registrar apenas um dado, né, como nós temos aqui um dado registrado por hash, eu posso registrar cada transação como um bloco ao qual eu atribuo uma hash. Então, a Núria fez um pagamento ali na Livraria Cultura, comprou livros, não é? E aí, ótimo, então essa é uma transação. O dinheiro foi emitido, outra transação. Recebeu, efetuou o pagamento, outra transação. Cada uma delas vai gerar um bloco de dados ao qual é atribuído um hash. Assim, ele garante que todo bloco de transações não será alterado. Até aqui faz sentido isso para você, guardar as transações ali em blocos? Faz sentido, gente? Faz sentido sim, professora. Então tá bom. E aí, ele registra essas transações em cadeias de blocos. E aí, eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte. Dá uma olhadinha aqui na tela, vê que esse primeiro bloco da blockchain, não é? Que é uma cadeia de blocos, ele tem um número aqui em cima da hash chamado prévio. O prévio dele é 0000000. Isso significa o quê? Que ele é o bloco originário. Ele é o primeiro bloco da cadeia. Então, ele não se refere a nenhum outro bloco. Mas dá uma olhadinha só que no bloco 2, você tem não só a hash, mas você tem a hash atrelada à hash prévia. Então, a hash do bloco 2 está atrelada à hash do bloco 1. A hash do bloco 3 está atrelada à hash do bloco 2. De forma que você vai criando uma cadeia de blocos em que a cada bloco, né, é atribuído uma hash própria, mas que essa hash própria, ela está atrelada à hash do bloco anterior. Dessa forma, você não apenas preserva o conteúdo do bloco, não é? Para que se houvesse alteração ali, lembra que a hash ia mudar, mas você preserva a sequência, de forma que a coisa fica um pouco como escrita em pedra, sabe? Assim, você não consegue alterar, porque se você quiser fazer uma alteração no bloco 2, digamos que eu queira fraudar
numa transação comercial, digamos que eu queira, né, diminuir o valor ali que eu vou pagar, qualquer mínima alteração alterará a hash, e aí essa hash vai atrelar todas as demais, né? Ela não vai conseguir, porque todas as demais, as hashes posteriores estarão atreladas a ela. Então, você não vai conseguir alterar o conteúdo de nenhuma dessas cadeias. E por isso é que o registro dessas transações, ele passa a ser tão seguro. Por isso que o blockchain ganha esse ar, assim, de segurança e de imutabilidade. Porque uma vez que você lançou esses dados ali, eles não têm como ser alterados, não é? O dado que você lançou ali naquele momento do tempo não tem como ser alterado, e você também não consegue alterar ali para o futuro, porque sempre os que vierem depois estarão atrelados àquela hash primeira. Faz sentido esse registro de transações em cadeias de blocos? Faz sim. Faz sim, né? E aí, como é que fica a confiança? Porque, olha, tenho o registro das cadeias, tá certo, né? Então, você já garante a integridade do sistema. Mas e quem que vai validar se essa informação ela é correta ou não é correta? Quem que vai ali fazer aquela parte da confiança, da chancela, não é? E aí é que tá. O Nakamoto pensou num sistema de confiança distribuída. O blockchain não é o único desses sistemas, né? Existem outros sistemas que são pensados para serem sistemas de confiança distribuída, que chama Distributed Ledger Technology, mas todos eles pensam mais ou menos assim nesse sentido, e o blockchain, sem dúvida, é o melhor exemplo disso. Ao invés de você ter uma pessoa no centro, né, aquele senhorzinho aqui no centro, dando a confiança do sistema, você pode pensar que ele está aqui, né, esse senhorzinho aqui, tipo um cartório ali, validando um documento. Você pode pensar que cada uma das partes nessa transação pode receber uma cópia dessa cadeia de blocos. E aí, se alguma delas quiser fraudar, não é possível, porque vai alterar as hashes e todos os demais membros dessa cadeia terão também cópias, não é? Que não serão compatíveis com aquelas. Por isso é que a confiança está distribuída, porque todos os membros que são os nós, vocês vão ouvir falar em nós, não é? São esses vértices, são essas pontas aqui, são os membros participantes, e aqui vocês veem nesses pontos vermelhos e azuis, não é? Todos eles recebem cópias. Então, ao invés de eu ter uma pessoa aqui recebendo uma cópia, né, todos os participantes enviam cópias para esta pessoa no centro, ou num sistema descentralizado, onde todo mundo tem cópia, mas eles não se conectam, não é? Num sistema distribuído, todo mundo recebe tudo. E aí, você tem sistemas que são nesses pontos aqui. Essas pessoas que estão participando, né, elas são conhecidas, elas podem ter ali um acesso como mineradores. Isso significa o quê? Isso significa que o sistema que elas usam permite conferir as demais hashes, até você chancelar. Então, como é que se dá essa chancela? Essa chancela se dá porque o terminal... Deixa eu tirar aqui para vocês, para eu ver vocês. Essa chancela existe porque o terminal que essas pessoas usam, e vocês já estudaram o Marco Civil da internet, sabe que terminal é qualquer dispositivo. Então, o terminal que elas usam vai buscar a compatibilidade de hash. Então, qualquer um de nós estaria, por exemplo, apto a validar essas hashes, não é? Porque o nosso sistema, a gente usa um sistema que vai procurar hashes compatíveis, e vai dizer, olha, aqui sim,
esse sistema é compatível com a cópia das hashes que eu tenho. Então, nada foi alterado antes. Essas pessoas, esses pontos, né? Tem gente que faz isso da vida, são mineradores e eles recebem ali um valor para fazer essa validação. Mas não é o titular do cartório, não é o cara da universidade, não é o juiz, não sei, não é. É uma pessoa que tem uma cópia também. Por isso que o sistema fica distribuído. E aí, a partir do momento em que o documento, né, que a transação é distribuída, uma transação nova chega, ela chega em bloco, referente à hash anterior, e é distribuída para todos os membros participantes. Na hora que esses membros participantes recebem, quem são os mineradores vão ali competir para conseguir achar mais rapidamente a correspondência de hashes. Quem achar, chancela. Na hora que chancelou, você já sabe que essa transação ela é íntegra. Por isso que ele diz que você não precisa de uma pessoa ali especial, você precisa ter esse sistema que garante toda essa distribuição. Faz sentido esse sistema de distribuição para vocês? Faz, é uma geração maravilhosa. Leonardo está aqui, Leonardo. Oi, Leonardo. Leonardo é da minha geração. Essa geração é maravilhosa. Você tenta dar uma aula dessa para uma geração acima, é mais complicado, mas essa geração já pensa assim, fala, óbvio, Núria, veio falar obviedades, veio se convidar para o shopping em Campinas. Realmente, parece, né, eu fico parecendo uma pessoa cara de pau aqui. Mas não, gente. Então faz sentido para vocês essa distribuição. Não falei que era muito fácil? É muito fácil, mas eu ainda tenho mais coisas para falar. Peraí. Então, é assim que você tem um sistema de confiança distribuída. A qual, claro, o blockchain é o maior representante, sem dúvida. E por isso que quando a gente fala em blockchain, a gente fala em mudança de paradigma. Porque é realmente uma grande ruptura de paradigma. Olha só, eu vou fazer ali uma transação, um e-commerce em blockchain, eu não preciso mais de um central, eu não preciso mais de uma instituição financeira, eu não preciso mais... E olha, um sistema financeiro como o nosso é extremamente regulado, você tem Bacen, enfim, tem tudo. Como é que essas instituições vão absorver essa nova tecnologia, essa nova mentalidade? E aí, para dar de exemplo, eu quero dar um exemplo que é mais próximo da gente no direito, que é o cartório. Vamos pensar comigo, e aqui eu trouxe algumas matérias sobre cartório, porque realmente, quando começou o registro de blockchain para cartório, foi uma polêmica grande, né? Vai acabar com o cartório, não vai acabar com o cartório? Como é que fica isso? Os cartórios, vocês sabem, um grande filão dos concursos, né? Antes nem era concurso, era hereditário, e depois abriu para os concursos públicos. Então, você tem juízes prestando concurso de cartório, aquela coisa toda. Como é que fica? Parece aquela grande coisa imutável. O que faz o titular do cartório? Ele recebe o seu documento e ele registra no livro. Só. E aí vem outra pessoa perguntar, Beatriz comprou esse apartamento? Ele olha lá no livro e fala, comprou. O blockchain nada mais é do que um grande livro de cartório, do que uma grande ata de transações. Só que ao invés da pessoa ir lá e assinar, você tem uma hash que garante a identidade daquela transação e garante ali a integridade da sequência. E aí eu pergunto para vocês, meus queridos, para que a gente tem cartório? Para que cartório? Conta para mim. Para provar que você é você mesmo. Para provar que... Mas você consegue provar que você é você mesmo? Mas você tem que registrar que era você antes, né? Uma das coisas que o cartório faz, né? Mas olha, hoje eu tenho reconhecimento facial, faz coleta de biometria, desce o PHTA, adoro os comentários. Tem biometria facial, tem biometria da íris, quero dizer, Beatriz, só você tem a sua metria. Então,
Não quero... Ele registra, ele deixa registrada a tradição, né, do bem, a transação, a venda e a compra. Mas você pode ter um sistema, mas você pode ter um sistema de registro de propriedade feitos em blockchain. Muito melhor. O professor, mas a blockchain, ela justamente, tipo, a vantagem no Bitcoin, por exemplo, não seria por conta do anonimato? Então, ela pode ser anônima, mas ela pode não ser anônima também, Guilherme. E aí, a gente tem blockchains que são públicas e blockchains que são privadas. Na blockchain pública, em geral, você é anônimo e tudo mais. Mas se você tiver a chave criptográfica, você pode ali colocar a sua identidade. Em blockchains privadas, por exemplo, é natural que você tenha não apenas a identidade, mas também a gestão de acesso. Então, olha, quem que vai fazer o quê? Quem que pode fazer quais transações dentro da minha blockchain? Então, isso você consegue estipular também. Você poderia fazer uma blockchain que não fosse dessa forma anônima, ou que você conseguisse reverter isso, né? Esse anonimato. Essa anonimização, perdão. Então, é isso. E aí, gente, veio essa pendenga com os cartórios. Eu, na verdade, tenho uma história maravilhosa sobre isso, porque eu trabalho no escritório de direito digital e tem um problema grave. É claro que o direito tem muita resistência, não sei se vocês já estão sentindo essa resistência com o direito digital, com coisas novas. Eu não faço contencioso especificamente, apesar de adorar processo civil. O Geraldo está aqui de prova, que eu gosto de processo civil, fui aluna do Cássio, né? Ali eu estudei, mas eu não faço contencioso porque eu não tenho coração para isso. Mas o pessoal do contencioso tem dificuldades, por exemplo, de chegar no tribunal e ter que explicar que uma prova foi preservada em blockchain. Então, subiu o hash na blockchain. Boa sorte. Olha, se vocês derem sorte, Renata Baião, se vocês não seguem ainda no Instagram, precisa seguir, que ela é juíza aqui em São Paulo, e ela é tipo a juíza do blockchain. Se você não der sorte de cair com a Renata Baião, quando cai processo com a Renata Baião de direito digital, o povo nem quer saber o que ela vai decidir, o povo só comemora. Porque é um alívio, não precisa explicar. Ela já sabe do que você está falando. Então, ela pode decidir de qualquer jeito, a gente ama mesmo assim. Porque realmente é complicado você chegar para um juiz e falar, olha, não fiz uma ata notarial, que, ó, Geraldo ralou para botar ata notarial no Código de Processo, que foi um update de agora, de ontem. Entendeu? Então, olha, pode fazer ata notarial. Você chegar com o seu celular no cartório e falar para o registro, olha, eu tenho aqui um crime de ódio no Facebook, a pessoa cometeu aqui um ato racista, e eu quero preservar essa prova. Como é que eu posso preservar uma prova digital que o cara simplesmente pode apagar o comentário que ele fez? Como é que você vai preservar? E para pedir a tutela desse bem da vida, você precisa preservar essa prova. Olha aqui, fui insultada. Essa pessoa cometeu um ato homofóbico, essa pessoa cometeu um ato racista. Como é que você preserva essa prova se a qualquer momento o autor desse comentário pode simplesmente apagar? Falar, eu dou um print. Eu fico para morrer com gente que dá print. Dei um print. A pessoa fala... E eu tenho amigos na Justiça do Trabalho que aceitam, né? Aceita print, né? Se a outra prova não arguiu falsidade. Então, aceita o print. Você quer preservar, vocês que são advogados em direito digital, quer preservar a prova, faz como? Faz uma ata notarial. Tá lá no código, eu não tenho queixas. Eu vi, olha, um parto esse código novo, meninos. Eu estava na graduação, estava um parto. Saiu, tudo bem. Mas a ata notarial, você precisa pegar o celular, precisa ir até o cartório, precisa contar para o moço o que aconteceu, aí ele vai lavrar aquela ata, ele vai dar o print, né? Aquele print oficial do cartorário. Vai dar o print oficial ali para dizer, olha, cometeu mesmo um ato racista, patati patatá. Bacana. Pode fazer isso? Pode. É caro pra caramba. Vai gastar uns 400 dinheiros na folha, aí ele vai dar um print, vai cobrar várias folhas, vai descrever o negócio, vai ser... Se você puder fazer isso,
Ótimo. Seguro, porque está no código, não tem como você dizer. Vamos supor que ao invés de uma injúria racial, seja um compartilhamento de nudes. Sem consentimento da pessoa, claro que ela está chateada com isso. E aí, acho que a geração de vocês entende melhor isso do que qualquer outra, né? Essa exposição absurda nas redes sociais. Como é que você vai lavrar uma ata notarial disso? Porque uma vez que você lavra essa ata notarial, esse dado é público. E aí, a mulher que você quer proteger, e eu vou falar mulher porque eu nunca vi o contrário, tá? É de gênero mesmo. Então, assim, a mulher que você quer proteger, você vai expor ela mais. Porque você vai dar publicidade a essa foto. Uma forma de proteger essas mulheres é fazer a preservação do arquivo por hash. Você não sobe a foto, óbvio. Você faz o hash da foto e sobe o hash. E aí você diz, registrei o hash da foto tal no blockchain. Excelência, a preservação da prova está aqui. E nesses casos, veja, a justiça precisa reconhecer, porque você não tem por onde caminhar. O que você vai dizer? O que ele vai te dizer? Deveria ter lavrado uma ata notarial? Núria. Diga. Tem inclusive, eu estava vendo uma live esses dias e a menina apresentou Menina, a Bruna estava falando, saiu. Acho que ela caiu. Ela caiu. Pareceu que ela saiu da reunião mesmo. Saiu, Vixe. Vamos ver se ela pede para entrar. Vamos ver se ela volta. Mas vocês entendem que o juiz não tem por onde caminhar. Então, essa dificuldade, né? E aí eu trouxe para vocês alguns casos. Ah, Bruna, volta. Voltou, Bruna. Fala. E essas conexões, né, gente? Pera. Pode falar, Bruna. Tá mutado, Bruna. Tá no mudo. Pronto, agora. E ele faz todo o registro dessa prova digital. Você paga R$ 69,00 e você tem uma quantidade de arquivo ali que você é o My Blockchain, não é? É o original My, não é? Chama Verifact. Verifact também tem. Eu achei super interessante. A Original My e a Verifact. Tem mesmo, as duas. E eu achei interessante, porque ela é muito mais barata, você pode fazer ali, você não precisa se locomover para ir falar que vai em cartório, já dá até batedeira, assim, né? Já dá até desespero. E eu vi no escritório, com os meus colegas de contencioso, 2 casos. Esses casos de nudes, de fotos de exposição, parará, e casos eleitorais. Que aí você não quer preservar uma prova. Você quer preservar 500 pessoas muito no Twitter. Então, assim, você vai atrás... esse povo, agora em época de eleição, vocês vão ver. O povo vai em cima de cada micro comentário, não é? Chamou de chato. Vamos judicializar, com certeza. E aí você tem 1 milhão de blocos. Como é que você vai fazer 1 milhão de atas notariais? Não vai, né? O titular vai chutar você. Não... Então, você vai registrar em blockchain e aí vai fazer uma ação só. Celeridade, né? Assim, vai juntar e fazer uma coisa só. Então, isso é importante. E aí, a justiça tem começado a reconhecer, primeiro nesses casos depois, né, de muita gente explicar, e aí o pessoal tem que ser paciente. Eu vi o pessoal do contencioso fazer até rodízio para despachar. Você vai, toma pau, aí a outra pessoa vai... Aí a outra pessoa vai, até vocês cansarem, e até o juiz entender que precisou mesmo registrar em blockchain. Mas a coisa está mudando, porque tem muito juiz que já está antenado. A Renata, assim, não tem nem o que falar, porque ela é pesquisadora na área mesmo, mas como ela puxa, né? Tem muita gente, muitos juízes que estão começando a estudar direito digital e a ver na prática como isso... é importante, como isso ajuda, né? E aí, olha, trouxe para vocês um precedente do TRT da 2ª região,
aí vocês estão no TRT15, né? Mas aí tá perto. Reconheceu prova registrada em blockchain. Nesse caso, era uma conversa de WhatsApp. E aí, como é que preserva a prova no WhatsApp? A pessoa registrou em blockchain a prova toda e o juiz autorizou. Falou, olha, você pode me mandar essa conversa por pendrive, você pode subir ela na nuvem, nanana, mas olha, se você quiser, você também pode colocar ela no blockchain para preservar essa prova. E aí você entrega na secretaria através de pendrive. O TRT3, mas assim, há 2 dias atrás, é bom que vocês marcaram hoje, há 2 dias atrás, também colocou, foi esse aqui que ele colocou que as provas, alternativamente, as provas podiam ser garantidas, preservadas por blockchain. Então ele falou, olha, se você quiser subir na nuvem, se você quiser colocar os arquivos numa pasta compartilhada com o juízo, parará, pode, mas se você quiser preservar, você pode também subir em blockchain, a exemplo do blockchain, ele vai dizer, garantir a individuação e validade dos arquivos por meios de validação difusa, que é esse Distribute Ledger, não é? A exemplo do blockchain, ficando dispensado de promover os atos, aqueles atos, né, de subir a prova, parará, porém, cada parte responsável pelos respectivos custos, né, que você já falou bem, são bem mais baixos. E a gente tem um precedente do TJ São Paulo. Aqui eu coloquei o link do Migalhas, eu vou mandar o arquivo, não vou mandar em PDF não, vou mandar em PPT mesmo, assim vocês abrem os links, e ali você tem o julgado, tem a decisão toda. Considerou válido o registro de prova em blockchain, numa ação, exatamente numa ação política dessas, sobre conteúdo ofensivo. Então, aqui, você tem bem o começo, né, dessa tecnologia sendo reconhecida pelo Poder Judiciário. E os cartórios, como ficaram? Eu falei que eu tenho um caso engraçado, e é um caso verídico. Quando eu cheguei no escritório, aqui em São Paulo, eu descobri que eles faziam registro na blockchain num cartório de João Pessoa. Aí eu falei, cartório de João Pessoa lá longe, o que a gente... Eu fiquei sem entender nada. Eu falei, mas por que a gente faz num cartório de João Pessoa? E descobri, tem 2 cartórios no país, tem um em Curitiba, que eles usam também, e um em João Pessoa, que é de um senhor chamado Valber, e as notícias são sobre ele, inclusive. Ele herdou o cartório. Herdou. Assim, em 85, então a Constituição fechou aqui na bunda dele, fechou aqui, ó, pá. Ele foi a última pessoa a herdar cartório do país, foi ele. Herdou o cartório. Mas desde o começo, ele pegou um carinho pelo cartório e ele começou a informatizar o cartório. Mas ele já sabia que os filhos não iam herdar o cartório. Ele abriu uma empresa de tecnologia que trabalha com blockchain. E, aos poucos, ele trouxe... Então, teoricamente, ele concorria com ele mesmo, porque ele fazia o registro no blockchain. Mas ele trouxe o registro de blockchain para o cartório. Porque, assim, você chega na justiça também, por exemplo, talvez a gente aqui use Verifact, Original Mind, sem o menor problema. É mega desburocrático, é super tranquilo. Mas... talvez as pessoas prefiram ir simplesmente no cartório, para que o cartório faça esse registro, cobrando menos. E aí você tem essa possibilidade do cartório incorporar a tecnologia blockchain. Esse titular, que é o Valber, ele bate assim de frente com todos as comissões, as instituições, associações de titulares de cartório no país, porque ele defende que não há verdadeiramente uma concorrência ali, que, na verdade, o cartório pode incorporar as tecnologias, que o cartório, em 2020, tem que ajudar a gente a incorporar essas tecnologias. Então, é muito bacana. O João comentou, um exemplo interessante de ferramenta no contencioso é o Notifica, que atesta por meio de blockchain que não só as notificações de seus documentos anexos, como também seus recebimentos. É maravilhoso, né? Você ter isso atestado.
E é isso, né? A ideia não é que os cartórios vão acabar, mas olha, imagina se um cartório pudesse usar essa tecnologia. E alguns cartórios já têm mesmo utilizado essa tecnologia para melhorar aí os seus serviços. Então, esse medo, né, de que a tecnologia vai tirar os empregos, enfim. Não, né? No máximo vai fazer o povo estudar um pouquinho mais e melhorar os serviços, né? Se era uma coisa certa, o cartório antes, talvez o cartório, e nesse sentido que são essas notícias, né? Talvez o cartório não seja mais uma coisa tão certa, assim, né? Preciso fazer o meu registro neste lugar. Talvez no futuro a gente não precise fazer o registro nesse lugar e a gente possa escolher o lugar que melhor nos atenda, né? E aí eu acho que fica muito mais interessante para a gente. Casos, e aí vocês vão ter, né, como advogados, que pensar em quais casos vocês vão trabalhar ali mais conservador, na ata notarial ainda, em quais casos vocês podem, ou, né, por falta de opção mesmo, às vezes não tem como não utilizar o blockchain, e aí vocês vão batalhar nos tribunais pelo blockchain. Eu fiquei muito feliz. A Justiça do Trabalho está sempre muito à frente, né, como eles têm ali o bem da vida deles muito próximo, né, o trabalhador está sempre ali presente em audiência, é muito factível, né, enfim, a verba alimentar, então tudo muito próximo deles, são valores muito importantes, muito centrais, eles costumam ter uma visão bem mais avançada, inclusive do que eles aceitam nos processos, né, boa parte das nossas reformas aí de processo civil, né, pegaram coisas que já existiam ali no processo do trabalho, né, eram peculiaridades que davam agilidade para o processo do trabalho, teve alguma inspiração ali ponto a ponto. E os smart contracts, na verdade, são um grande complemento, né, dessa figura que a gente está falando. Por quê? Porque os smart contracts são contratos autoexecutáveis desenvolvidos em blockchain. Então, vocês imaginam que eu posso fazer um contrato? Se vocês pararem para pensar, todo contrato, e a gente, talvez vocês escrevam como eu, assim, de forma bem objetiva, se a gente for ainda mais objetivo, você vai ver que o contrato, ele trabalha numa forma lógica de, se acontecer tal coisa, vai acontecer isso. Se X igual a Y. Basicamente é isso. Então, você tem um encadeamento de fatos e de possibilidades com um gatilho para tal consequência. Se eu solicitar esse produto, tem o pagamento. E se o pagamento, o banco tem que mandar o dinheiro para lá. Você tem esse encadeamento. Então, você poderia, a princípio, pensar na elaboração de um contrato dentro desses blocos de transações, que se ocorrer uma, tem um gatilho para a subsequente. É essa a ideia do smart contract, que, na verdade, quem é smart é você, que bolou toda esse encadeamento complexo. Por quê? Porque o blockchain, ele só vai seguir os gatilhos que você deu, que você programou. Então, por isso é mais difícil de elaborar do que um contrato convencional, né, que a gente já demora para redigir, mas é porque ele já traz dentro dele a autoexecutoria. Então, imagina, por exemplo, que a gente faz um empréstimo e que ele tira o dinheiro da minha conta para devolução do dinheiro automaticamente. Imaginem, por exemplo, e aqui eu posso dar alguns exemplos, de contratos de porto, ou em Campinas, Viracopos, um contrato de aeroportos, importação e exportação, onde você tem toda a tributação já programada. Se pousar em Viracopos, a tributação é tanto. Se pousar em Congonhas, a tributação é tanto. Então, você já tem ali os triggers, não é? E os sensores. No caso de portos, eu sou de Santos, né? Vou dar o exemplo do porto. Você tem ali dizendo, você pode ter contratos estabelecendo o seguinte, olha, se esse container for
E aí você tem você pode ter ali um sensor do container, né? Pode ser um QR Code ou um sensor de peso. Se for com o peso tal, na temperatura tal, e desembarcar no Porto de Santos tal, a tributação alfandegária é tanto, e aí vai desembarcar assim, o dinheiro vai para quem exportou. Então, você já tem toda a cadeia, não é? De pagamento, de tributação, tudo já encadeado dentro dos seus triggers. E aí, você simplesmente manda disparar o pagamento, manda disparar o pagamento dos tributos, enfim. Você tem essa possibilidade de trabalhar em cadeia. Por isso que alguns usos de smart contract são mesmo em tributação, em cadeia de suprimentos, né, supply chain, em seguros. Você pode imaginar, por exemplo, um caso em que você teve ali um sinistro que você disparando um ok, já automaticamente ele desconta da sua conta aquele valor do sinistro e ele já te ressarce para um terceiro que você colocar ali. Então, você já coloca toda a cadeia do pagamento de seguros automaticamente, né? Disparável com alguns gatilhos, com alguns triggers. Concessão de crédito, pagamento de hipotecas. Então, tudo isso são contratos que são mais facilmente, onde a gente enxerga com maior facilidade os gatilhos das consequências. Como é que é um smart contract? Porque essa é uma pergunta que o povo adora. Como é que é um smart contract? É em programação. É em programação. Então, um smart contract parece muito, uma cláusula, né, de smart contract pareceria muito como isso. E aí, a pergunta é, mas não tem nenhum contrato por trás respaldando? Pode ter, sem dúvidas. Mas vocês conseguem perceber que fica até desnecessário. O contrato é solene, e aí vocês, né, gente, abraçando o Orlando Gomes aí, que vocês estão lendo capa a capa. Orlando Gomes não te ajuda a redigir um smart contract, mas essa formação ajuda. Bruna, os advogados terão que aprender o mínimo de programação? Olha, tem advogado que aprende programação, eu tenho visto muitos bootcamps, eu não sei programação. Eu acho que, assim, é too far. Mas uma coisa que eu digo... Tradutor, né? Mas uma coisa que eu digo você não vai aprender programação, mas também não precisa ter a rejeição. Eu, trabalhando muito com proteção de dados, aprendi segurança da informação. Aprendi as ISOs, 27.000, 27.001 e 2, 27.701. Eu aprendi as ISOs para trabalhar com segurança da informação. Mas eu não vou substituir o cara de SI. Não pretendo e nem quero. Ele tem o papel dele. Mas eu preciso saber o básico para poder sentar na mesa e discutir uma política de privacidade. Então, talvez a gente esteja falando aí, olha, você vai precisar aprender programação? Eu espero que não me deem para eu programar o smart contract, mas para fazer um documento do jeito que a gente redige hoje, passar para o cara da programação, você não pode entregar o contrato assim. Você vai ter que aprender, e aí eu tenho essa discussão sempre com o pessoal na universidade, né? Porque eles falam, bom, a gente tem que ensinar programação nas universidades. Eu discordo. Porque uma linguagem que você aprende hoje, daqui a 5 anos já era. Então não adianta eu falar, vocês estão na faculdade hoje, gente, Java, Vue e Python, por gentileza. É o que usa hoje. Mas daqui a 5 anos, 10 anos, e não quero jogar praga não, mas passa rápido. De amanhã vocês vão estar meio senhora tipo eu. Aí vocês fazem o que com esse negócio que vocês aprenderam? Isso muda. O que não muda? Direito contratual não muda. Lógica formal não muda. Poxa, eu tive um curso super bom de lógica formal, eu dei uma baita sorte, assim, de saber lógica formal. E eu já fui em um workshop de programação, onde eu era a única advogada da mesa, e eu consegui acompanhar. Não brilhei, tá? Mas eu consegui acompanhar a lógica formal. Então, para mim, fazia assim. Eu sou sua aluna e eu sei que você brilha. Ah, não, mas nesse workshop de programação... Nossa, a gente fica assim, ó.
Não, mas workshop de programação, sabendo lógica formal, você consegue, faz sentido para você. Então, se eu te disser, é melhor aprender mas é melhor aprender Java? Não, eu prefiro que você leia Orlando Gomes capa a capa. Porque você precisa ser tão boa em contrato e ser tão objetiva. Não adianta mais falar difícil, não adianta mais falar, eu jurisconsulto, não sei o quê. Gente, isso para notação. Se acontecer tal coisa, eu preciso que você dispare o gatilho tal. E você precisa estar disposta a pensar no negócio também, né? Eu estou advogando, beleza, mas não para mostrar erudição. Eu estou advogando para ajudar essa pessoa aqui. Então, por exemplo, vocês aí na Unicamp, em Campinas tem os meninos da Unicamp e tal, tem um monte de empresa, tem o quê? Pepino aí, né, para solucionar. Tem que pensar, como é que eu posso ajudar essa galera nessa startup? Como é que... Às vezes, nem é uma empresa de inovação, às vezes é um negócio mega tradicional. Tem um banco aí, ou um frigorífico, ou qualquer coisa. Como é que eu vou ajudar essa pessoa a pensar no encadeamento do negócio dele para fazer isso funcionar? Então, é muito estar com a escutativa, estar disposto a ouvir. Décio, no caso de descumprimento de contrato, se há tolerância ou renegociação, como ficaria? Aí, Décio, você precisa estipular a tolerância e a negociação. Então, por exemplo, no caso de descumprimento de contrato, num contrato autoexecutável, você vai querer negociar? Se essa pessoa boa, Décio, você quer abrir para uma mediação, por exemplo? Então, olha, aí já abre aqui, tem aqueles canais, por exemplo, de Online Dispute Resolution, dos ODR, vocês estão acompanhando? Funciona, vou dar um exemplo maravilhoso, meu noivo não está ouvindo. É um exemplo, é tipo um Tinder que funciona, gente, funciona assim. Você está disposta a negociar, se você disser que está disposta a negociar, a outra parte, se ela também disser que está disposta a negociar, dá um match e abre um canal para discussão. Então, era o melhor jeito de explicar isso, Jorge. Então, tem muita gente que faz esses ODRs, tem uns bem bonitos. Eu posso mandar para vocês depois. Uns que ganharam aquele prêmio Inovare, que são canais desses. Então, Décio, pensa que você pode, por exemplo, estabelecer um canal desse no seu smart contract. Então, olha, o cara não pagou a hipoteca. Você vai querer dar uma chance para ele? Não sei, vocês conhecem o Décio, ele é boa pessoa? Se for, vai abrir ali um canal de negociação. De repente, você estipula um prazo. Olha, 10 dias, não fechou? Aí executa. O que mais que ele colocou aqui? Peraí. Advogados atuam na negociação, nos trâmites. Smart contracts é apenas a execução. A natureza contratual é a mesma. É a mesma. Mas aí você vai programar essa negociação. Porque se você não programar a negociação, chances são dele executar direto. Então, dele ir na conta do cara e tirar o dinheiro direto de lá. Então, você precisa sempre programar. Então, Décio, que é uma boa pessoa, quer colocar esse step depois. Esses são casos, assim, que a gente usa bastante. Núria, esses contratos são discutíveis judicialmente ainda? Eles são discutíveis judicialmente, como qualquer contrato. O problema é que você não consegue, como posso dizer de um jeito bom, redigir de forma lisa. Porque você estabeleceu o comando. Então, aquela coisa que a gente tem usado muito dos contratos americanos, de estabelecer as definições em cima, e aí você escreve de um jeito que pode parecer, incluindo, mas não se limitando a tal coisa. Isso fica muito difícil de programar. E aí a gente vai trabalhar com uma parte do direito que tem sido chamada de direito computável. Você vai ter que reduzir os termos. Ele é binário, ele só aceita o sim ou não, né? Ele não aceita o talvez. Ele é binário. É uma dificuldade. Você sabe que Kelsen teve essa discussão com um jurista alemão, lá em 50 e poucos. Eles têm nas cartas, eles escreveram cartas, o Klug. E o Klug escreveu a Kelsen dizendo, olha, se é um silogismo o seu sistema, a gente pode pensar numa máquina fazendo isso, né? E ele achou que fosse arrasar com Kelsen.
E o Kelsen disse não. A gente não pode pensar numa máquina porque o ato de interpretação é sempre volitivo, depende da vontade do intérprete. E a vontade é só humana. Aqui no Smart Contracts, a sua vontade vai ter que ser de alguma maneira computável. E aí é claro que é discutível. E você pode levar à justiça esse Smart Contract, dizendo, olha, quando eu elaborei isso aqui, a intenção era outra, tanto que eu estipulei o encadeamento de outra forma, enfim. Mas veja que ele tem muito menos espaço para atuar do que um contrato hoje gigante, cheio de cláusula, que você vai querer pensar uma outra interpretação. Mas ainda tem, sim, esse espaço. Mesmo no computável, ainda a interpretação é sempre um ato de vontade do intérprete. Então, ai, que bonito. Acabei com Kelsen, gente. Faz sentido isso para vocês? Eu estou deixando aqui uma bibliografia que é muito pequenininha, mas é muito legal. O primeiro deles é Law and Legality of Smart Contracts, que é um paper da Georgetown Law Review, então, né, vocês estão estudando. O segundo é um artigo da Tamila sobre blockchain, transparência e direito societário, que ela vai dar um panorama geral de tudo. E depois eu estou deixando um Medium bem curtinho da Renata Baião, falando sobre se é possível proteção de dados no blockchain. Essa é uma outra discussão, porque se o negócio fica lá registrado para sempre, temos um problema, Houston, porque como é que eu vou pedir exclusão dos meus dados? E aí a Renata conta para vocês como é que vocês podem trabalhar com outras ferramentas, e aí entra a anonimização, que é exclusão mesmo. Não vai dar. Mas a gente pode trabalhar com outras formas para falar de proteção de dados dentro de blockchain. Vai receber por e-mail? Vai, porque eu vou mandar para Beatriz. E a Beatriz vai mandar para todo mundo, com toda certeza. Beatriz... O que a gente pode fazer também é deixar no Drive e a gente deixa um link lá no Linktree do GED, do Insta. Aí a pessoa acessa. Fica mais fácil, né? O que a Beatriz mandar. Eu não sei nem como que eu cheguei aqui, eu não conheço ninguém aqui, eu só conheço a Núria. Então eu não sei como é que eu vou conseguir Bruna, isso aí, mas... Bruna, me manda uma mensagem que eu te mando. Ou deixa pode deixar seu e-mail aqui também, no chat. Posso. Peraí. É o meu? Tá bom. Eu não sei se eu consigo compartilhar daqui, eu acho que não. Olha, várias pessoas não sabem como chegaram aqui. Eu vou deixar. Esse é um grupo maravilhoso de estudos da Unicamp. Da Unicamp. Eles podiam estar o quê? Curtindo festa. Curtindo festa não podia, não, né? Na quarentena. Jovens aqui, um monte de jovens, estou adorando. Estudando. Eles podiam estar botando Netflix em dia, eles podiam estar fazendo happy hour, mas não. Eles escolheram um tema mega difícil. É super legal o direito digital. Eu vou deixar aqui no chat o nosso Instagram. Aí... Beatriz, já capta, já fala, tem que seguir o... Eu vou seguir agora. Aí a gente deixa no nosso link do Drive, para vocês terem acesso às bibliografias da Núria e também a palestra de hoje, pode ser? Acho que fica mais fácil. Beatriz, vamos bombar esse grupo, é só isso que eu digo. Eu tô merecendo esse show em Campinas, com certeza. Com certeza. Sabe quanto tempo eu não tomo um chopp com universitários? Mais de 10 anos, com certeza. Ai, professora, a primeira semana depois da quarentena, a gente já tem que combinar. Com certeza. Você faz uma palestra... bem com uma palestra extra. Você faz lá na PUC, reserva o auditório e depois a gente vai pro bar. Eu sou puquiana de coração, né? Então eu tô em casa total. Perfeito. Gente, dúvidas, angústias. Dúvidas, angústias. Deu para entender? A formada aqui há 15 anos pode pedir? Pode, todo mundo pode falar.
A gente está com um projeto de fazer uma câmara arbitral em Mogi das Cruzes com especialista em LGPD. Amanhã eu vou ter uma reunião, vai estar começando ainda, é um projeto bem embrionário ainda. Mas, nesse caso, é uma boa saída para desjudicialização desse mundo novo que parece que tem esse entrave, né? Tem. A Câmara Arbitral para a LGPD ela é importante por muitos motivos. Quando a gente fala de titular, tá dando quando a gente fala do titular, do requerimento de direitos dos titulares, a gente vai falar numa judicialização, provavelmente, que está integrado no Código do Consumidor, e o que eu recomendo todos os dias é que, pelo amor de Deus, as pessoas criem canais extrajudiciais para... O judiciário não suporta esse volume, né? Então, que sejam ações coletivas, o escritório que não... Mas que seja o IDEC, não é? Mas porque, se for individualmente, não tem condição. Mas você tem uma gama, Bruna, grande de litígios que vão ser entre as empresas. Porque o artigo 42 coloca ali uma solidariedade legal cruel de controladores e, às vezes, de controladores e operadores. E aí você vai ter que discutir cláusulas contratuais. Você não vai discutir essas cláusulas contratuais na justiça porque esses contratos são de valores altos e eles exigem das rápidas. Então, você tem um problema. Normalmente, você vai ter um incidente de segurança, o que é um dano reputacional. Você não vai protocolar no João Mendes um incidente de segurança. Então, você precisa o quê? Preservar a confidencialidade, porque você não quer alarmar as pessoas, né, do incidente ou de uma violação contratual. Então, você vai procurar a Câmara Arbitral pela confidencialidade e pela especialização. Uma Renata Baião, um Fernando Tasso a cada 1 milhão de juízes, assim. E claro que eles tendem os juízes do futuro tendem a ser mais como eles, né? E a estar mais abertos. A Justiça do Trabalho está aí para provar. Eu mesma dei curso na Justiça do Trabalho, assim, e eles são muito interessados por tecnologia, por saber novas formas de monitoramento de trabalhadores, para saber o que eles devem estar atentos. Mas, assim, é claro que numa câmara especializada, você vai ter um atendimento. Então, eu acho que esses juízes não vão conseguir se atualizar tão rápido quanto as demandas virão, né? Eu nem fecharia na LGPD, viu? Tem demanda digital para isso, de contratos eletrônicos, de assinatura eletrônica. Essa pandemia, não só vocês estão privados das festas, que são parte, né, da vida, mas as pessoas têm que fazer tudo no meio digital. Então, eu tive muita surpresa de receber muitos clientes, março, abril, maio, junho, pedindo se era possível fazer negócios no Brasil digitalizando documentos, com documentos ou digitalizados ou digitais e com assinatura eletrônica. E aí eu tive que contar para eles que a nossa legislação é de 20 anos atrás. Tipo, ei, você pode, já podia 20 anos atrás. E que bom que você esperou até esse momento para organizar isso na sua empresa. Vai ser muito fácil agora. Então, não só LGPD, porque LGPD você tem ali uma bolha, né? Já que você está montando uma câmara arbitral, já monta uma câmara digital, porque você vai ter esses problemas de documentação eletrônica, de segurança da informação, de blockchain, de leitura de smart contracts. Então, quem que vai ler isso? De repente, você monta uma câmara arbitral que tem um corpo técnico de programadores que pode te ajudar na leitura, para te dizer, não, realmente, isso está programado aqui, o gatilho é realmente esse. Eu tive eu posso ficar falando? Beatriz, até quando eu posso ficar falando? Até 10 minutos atrás eu podia ficar falando, né? Eu só vou dar um último exemplo de direito processual, porque em homenagem ao Geraldo, né? Já que ele fez a matéria tudo de novo e foi maravilhoso. Boa parte do nosso processo hoje, ele tá informatizado e está automatizado. Vocês têm percebido isso, vocês já chegaram estagiando com o ESAGE, né? Vocês já chegaram com
diário eletrônico. Eles não sabem o que é procurar no indexador. Não sabe. Eu peguei a virada. Digitar jurisprudência. Ah, no fórum, com fichinha de andamento, assim, ó, pedindo processo. Então, é isso. Hoje, as etapas, o que a gente chamava das etapas mortas do processo, elas estão todas automatizadas. E aí você tem hoje, tem o Vitor, né, no Supremo Tribunal Federal, fazendo repercussão geral, você tem o BenTV, fazendo contagem de prazo na Justiça do Trabalho, tem um monte desses sistemas que são automatizados e fazem essa automação. Se você pensar, você tem ali uma parte do seu processo que já está computável, já está em direito computado. Então, eu tenho um caso que eu ouvi de um professor, espanhol, do Javier de la Cueva. Eu posso colocar as coisas dele também, o link dele também, deixa eu escrever aqui para não esquecer. O Javier falou o seguinte, ele teve um caso, eu sempre conto isso, ele teve um caso de habeas corpus, ele é advogado dativo e teve um caso de habeas corpus, e aí o caso não foi conhecido por intempestividade. Ele recorreu e disse, bom, eu quero saber, eu quero que conceda a ordem e eu quero que me explique o porquê o meu caso, não, teve esse erro no sistema que julgou o meu caso intempestivo. Ele pode, porque lá na Espanha tem o GDPR, e é similar aqui ao nosso artigo 20 da LGPD, ele queria uma explicação sobre essa decisão automatizada. E ele estava contando isso no congresso, um professor suíço levantou e disse, mas isso não te serve de nada. Eu não sei ler em programação. E o professor Javier disse, no século XII, quando foi criado o Due Process of Law, os ingleses também não sabiam ler. Não é porque a gente não sabe ler que você não tem direito à explicação e não tem direito a acesso. Eu sempre fico arrepiada quando eu conto essa história. Mas é verdade, porque é parte do direito, e vai ser parte do nosso direito contratual, vai ser parte do nosso direito processual, entender como é que funcionam essas regras, cobrar explicação sobre essas regras. No caso do processo do professor Javier, ele foi quase que maldoso, porque ele sabe que o tribunal não tem como dar essa explicação, porque eles estão presos numa licença privada da Microsoft. Aqui em São Paulo, a gente está com o tribunal com um contrato suspenso, né, com a Microsoft para oferecer sistemas. Está claro que os tribunais precisam oferecer sistemas em código aberto, justamente para dar essa explicação e essa satisfação para o jurisdicionado. É uma forma de fortalecer, né, as relações democráticas. Então, faz parte, agora tudo é direito digital. Talvez, quando vocês estiverem mais senhores, tipo eu, direito digital não faça nem sentido, né, porque tudo vai ser direito digital. Mas eu acho que demora ainda um pouco. Núria, você é o nome do grupo. Você acredita que essa é o momento de maior mudança na área jurídica, assim? Eu advogo há 18 anos. Sempre as mudanças foram mais vagarosas, assim, parece que agora chegou com o pé na porta, assim. Mas com tudo, né, Bruna? Com absolutamente tudo, não é só na nossa área, tipo, em qualquer área. A minha irmã mora em Campinas, ela formou em administração e ela tinha um trabalho que era, como é que chamava a área dela? Pricing. Ela trabalhava com pricing. Então, ela ficava o dia todo ali na planilha de Excel, pricing era uma área normal que existiu desde sempre. E hoje ela é business designer. Então, ela trabalha com design, então ela, né, sempre em grupos multidisciplinares. Não dá nem para explicar o que ela faz. Trabalha com inovação e foi para Campinas justamente porque é um polo de inovação, então está morando aí há 2 anos. Justamente porque é um polo de inovação, então trabalha aí pensando em, né, empresas, tanto em startups, mas também em empresas grandes que querem inovar. É isso, né? São novas profissões, é outro jeito de pensar, o advogado, né? Aquele advogado que fala doutor, isso, aquele bacharelismo barato, aqueles contratos com aquela redação lisa. Chato. Então, assim, isso já não funciona mais, né? Quanto mais aberto a gente for para a mudança, quanto mais rápido a gente se adaptar, quanto mais a gente for aberto a discutir os temas, a trabalhar com interdisciplinariedade,
Aí melhor. Gente, tagarelei horrores. Professora, antes da gente prosseguir com as perguntas, só queria deixar avisado para o pessoal da PUC, o pessoal de fora também, que quiser certificado de presença, por favor, deixar disponibilizado o nome completo e o e-mail no chat dessa reunião, que depois a gente vai enviar para todo mundo. E também agradecer mais uma vez pela oportunidade, porque Eu que agradeço. a exposição foi incrível, foi muito didática, ainda mais com um tema que é um tema denso, né? Eu acho um tema denso, então eu gostei muito particularmente, eu acho que posso falar em nome de todo mundo do grupo, que vai ajudar, vai contribuir muito para o nosso estudo, porque foi uma exposição sensacional. Fico muito feliz. Deixa eu só responder a Isabela, que perguntou pelo João se o Smart Contract é mais adequado aos contratos de adesão, pois não fazem tanta margem para interpretação e discussão, com certeza, né? Se você puder já executar, bom para todo mundo. Gente, eu que quero agradecer, fiquei feliz e fiquei surpresa saber que tem um grupo de direito digital, mas depois, né, pensando, óbvio, faz todo sentido que vocês tenham um grupo de direito digital. Acho que vocês estão num lugar privilegiado, porque a PUC é incrível. Eu conheço alguns dos professores de vocês, são os melhores, e um lugar de inovação. Então, aí vocês estão cercados de outras pessoas incríveis que trabalham com tecnologia, com inovação, então vocês podem ajudar não só essas empresas novas, mas as empresas também tradicionais que estão buscando inovar para correr atrás desse prejuízo. E eu estou à disposição completa de vocês, eu vou deixar na apresentação, deixo o e-mail, deixo o LinkedIn, pode mandar e-mail, mensagem, eu respondo tudo. Perfeito, professora. Mas alguém tem mais alguma dúvida? Eu tenho uma pergunta. Diga. Oi, Núria, tudo bem? É daquela pergunta que eu mandei no chat mesmo, que não era minha, mas agora eu fiquei com uma dúvida. Sim. Nesses contratos de adesão, eles normalmente podem ter alguma cláusula abusiva. Tendo essa autoexecutoriedade do contrato, não é um problema para você discutir isso depois que a ação já foi tomada? Se ela for abusiva? Se ela for abusiva, você tem um problema. Por exemplo, uma cobrança indevida. Isso, foi o que eu pensei. Cobrar automaticamente e vai pedir a restituição depois. Então você não vai colocar nada muito leonino, assim, para o consumidor. Mas se você for pensar, por exemplo, a gente já tem algum tipo pequeno de autoexecutoriedade. Por exemplo, você coloca o Netflix para cobrar para sempre. Enquanto você não cancelar, tá lá cobrando, né? Então, você pode pensar numa coisa assim, olha, vai ter uma cobrança indevida, eu vou discutir depois? Vou, mas já cobrou. Já cobrou. Entendi. É complicado. Entendi. Obrigada. Nada. Empresa de seguro de viagem por Smart Contract já tem, Raquel aqui. Tá vendo? Maravilhoso. Gente, vou dar uma dica para vocês. Eu não sei se vocês já estão sabendo, tem um documentário novo no Netflix, chama Social Dilemma. Vocês já viram? A Núria comentou no começo. Eu vi essa semana, tá muito bom. Lembrei deles. Dá uma fritada no cérebro da gente, né? Pessoal, é isso. Fazer uma pergunta? Dá tempo. Tá dando para ouvir legal aí? Tá. Beleza. Tendo em vista essa questão da interpretação punitiva que a gente discutiu, o caráter binário que a colega Bruna mencionou, qual seria o panorama, a perspectiva para estar buscando uma solução para esse diapasão, assim, né? Seria a espera um avanço ainda maior da tecnologia ou é algo que está em estudo ainda? Como que você entende essa questão? Né? Para reduzir a margem de interpretação? Para solucionar esse problema, tendo em vista a binariedade, né? Sim ou não? Eu não acho solucionável. Porque você sempre tem a tecnologia voltada para pessoas. Sempre você vai poder querer discutir, sempre você vai poder ter um caso que seja interpretado de uma maneira diferente. Então, veja, você programou o Smart Contract para atuar num contexto que você está pensando onde tudo aconteceu de determinada maneira. A vida surpreende. Pode ter, por exemplo, uma pandemia global. Você não vai querer fazer a revisão desse contrato?
Então, sempre cabe. Então, eu acho que o nosso papel não é saber menos direito, é o contrário, é saber muito mais direito para poder atuar nesses casos. Então, a interpretação é inafastável, né? Eu trabalhava a minha tese é sobre cognição. É de filosofia, não tem nada de tecnologia, tipo, zero tecnologia, não tem nem a palavra tecnologia. Eu já aviso para elas não se frustrarem, não é sobre LGPD, não tem. Não, era em Hannah Arendt e era sobre cognição. E uma premissa é de que a gente pensa a partir da linguagem. Então, você não consegue nem pensar, o ato cognitivo de pensamento é estruturado na linguagem. Então, o ato cognitivo é sempre interpretativo. Você interpreta o mundo, interpreta uma história para você, interpreta um contrato, você interpreta tudo que está à sua volta. Então, é inafastável, porque a gente não é robô. Então, sempre a gente vai estar voltado para a gente. Entendi. Obrigado. Imagina. Duas pessoas lendo a mesma frase, elas entendem coisas diferentes. É a mesma frase. A bagagem é outra. Então, vocês vão ver o que é isso na vida de vocês, jurídica. Vocês vão ver como as pessoas podem ler as coisas mais loucas. É bom que a gente tem trabalho para sempre. Para sempre. Ai, certamente. Muito bom, viu, professora? Parabéns. Obrigada. Eu não entendia nada do tema, nunca ouvi falar. Uma moça 10 anos mais jovem que eu me mandou o link, eu estou aprendendo muito com ela e adorei você. Vou começar a segui-la para aprender mais. Muito obrigada. Bom! Obrigada a você, Aline. Coisa boa. Eu queria fazer uma pergunta. Diga. Assim, como eu falei, eu fiz um curso anterior sobre blockchain e era muito técnico, né? Assim, voltado para criptomoedas. E aí, no caso do smart contracts, que eles no caso, a validação das criptomoedas é pela quantidade de computadores na rede, né? Que cada um vai validar. No caso dos smart contracts, ele se aproveita dos mesmos computadores que estão na mesma rede. No caso, por exemplo, se eu registro ele no Ethereum, ele vai se valer da confiabilidade dos mesmos computadores, digamos assim, que convalidam o Ether, por exemplo, é assim? É assim, é o mesmo sistema de distribuição. Então, por exemplo, num contrato importador-exportador, você vai ter um contrato privado, uma blockchain privada com aquelas partes. Agora, pensa num contrato de seguros, você pode ter uma rede muito maior. Então, dependendo do modelo, você pode deixar uma blockchain pública, uma blockchain privada, e aí aumenta esses nós que fazem a validação ou diminuem. Mas são sempre os nós que vão fazer ali a mineração. Para encontrar. Tá joia. Mais alguém, pessoal? Eu tenho uma dúvida. Diga. Dá para ouvir bem? Dá para ouvir bem. Tá, eu queria agradecer, achei muito boa a explanação, muito legal. Esse tema é super interessante. E eu queria fazer uma pergunta, você falou um pouco sobre LGPD e sobre a questão dos dados serem apagados e não. Eu já perguntei isso até para um outro professor, tive uma certa discussão, porque no artigo 5º, quando fala dado pessoal, fala que tem que ser uma informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. E a minha questão sempre é a seguinte, se você tem um blockchain, um dado onde você só vai ter acesso com uma hash, com uma chave, você pode considerar ele identificável? Porque vamos supor que eu tenha um dado lá e eu não quero eu queria apagar ele, mas ele só vai ser identificável se eu der a minha hash. Então, assim, é uma coisa... João, é exatamente essa a chave da questão. Por quê? Porque quando você tem a hash, a gente pode dizer de alguma forma que ele está anonimizado. Então, por exemplo, se você tem uma chave criptográfica privada sua, eu não tenho como ter acesso a isso. Esse é um dado pessoal para mim? Não. Para o João se ele quiser utilizar a chave criptográfica dele, ele consegue potencialmente descobrir quem está por trás do dado. Em blockchain, a gente pensa a proteção de dados sempre a partir dessas
dessas chaves criptográficas ou dessas formas de anonimização do dado. Você nunca vai conseguir excluir o dado. Isso, não. Mas você consegue mascarar o dado, que também é uma forma de proteção de dados pessoais. Eu vou até, João, só para deixar o João feliz, gente, aqui, eu vou colocar no chat, eu já tinha colocado na apresentação, no finalzinho, mas, cadê o chat? Aqui. Você clica aqui, João, é exatamente essa posição da Renata Baião. Ela pergunta se é possível proteção de dados dentro do blockchain. E ela é possível dentro dessa perspectiva, não é? Não vai ser como exclua meu dado. E aí até a exclusão do dado é uma coisa tão difícil, porque parece uma coisa óbvia, tipo, eu vou lá e deleto, mas as empresas guardam backup de anos. Então, assim, não é tão simples quanto apagar o delete de um arquivo no seu computador. Então, essa questão da deleção, da exclusão de dados, ela é mais difícil, e a gente vai ter que aprender a lidar com as limitações tecnológicas ali também de uma exclusão. Talvez você não consiga a exclusão, mas aí, como o João falou, olha, eu tenho uma chave criptográfica que é privada, posso jogar a chave fora, não tenho mais interesse, não quero mais que ninguém... por exemplo, esse hash do nude da moça. Eu tenho uma chave criptográfica, acabou o processo, eu posso jogar essa porcaria fora, eu não preciso mais preservar nada. Então, é uma forma de anonimizar para sempre, vamos dizer assim. Entendi, obrigado. Imagina, você está absolutamente correto, o Baião está com você, você está em boa companhia. Mesmo assim, o delete é recuperável, tá vendo? Tem sempre alguém da tecnologia para falar uma coisa dessa, é verdade. Quando você fala que é anonimizável, é irreversível na sala, as pessoas da segurança da informação e do TI, elas querem bater em você. Fala, não, eu sei reverter. Eu falo, não, mas a lei falou que é por meios próprios, razoável. Aí a pessoa vai acalmando. Quando eu tenho sorte, ela calma. Mais alguém? Bom, se deixar, eu vou ficar pensando. Eu vou segurar minha onda aqui. Eu acho que... Bom, se você quiser fazer mais uma pergunta, acho que não tem ninguém na frente. Não, acho que já podemos encerrar. Olha, só os e-mails. Então, eu tô mandando, vou mandar para a Beatriz e ela coloca lá onde ela prometeu. Tá bom, Núria. Para todo mundo. E, gente, foi uma delícia. Me chama sempre. Muito sucesso. Estou seguindo o grupo de vocês agora no LinkedIn. Eu vou estar acompanhando com a maior alegria, gente. Esse grupo de estudos em direito digital, óbvio. Nossa, foi uma comunidade muito incrível. Foi ótima. Muito obrigada. Eu que agradeço. A gente fica de marcar, então, a próxima vez lá em Campinas. Combinado. Perfeito. Boa noite, então, pessoal. Boa noite, Núria. Obrigada novamente. Muito obrigada, Núria. Boa noite. Obrigada a vocês. Tchau.